Convidamos agora o nosso irmão Massa Mariano para estar conosco aqui na mesa, ele já está presente aqui. Eu quero falar para vocês que hoje começa a nossa jornada. Hoje teremos o nosso irmão Marcel, amanhã o nosso irmão Ricardo, e no sábado teremos palestra a partir das 15 horas. Teremos o nosso irmão Dr. Márcio e o Bruno Almeida. Bem, meus irmãos, então teremos aí até sábado, aí noite de aprendizado. Sábado vamos começar às 15 horas. Que nos abençoe o Mestre Jesus, que os espíritos amigos intuam o nosso irmão Marcel Mariano, os seus mentores, com certeza presentes, nesta noite de aprendizado para todos nós. Nesse momento, vai ter o livro de sorteio do dia, vamos deixar para o final, viu? Hoje não vai ter paz, e a rifa do quadro não vai chegar. Então, no final a gente faz o sorteio. E no final também você me diz se o ar tá bom. Tá certo? Bem, agora eu passo a palavra para o nosso irmão Marcel Mariano. A você, Marcel. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que vão nos acompanhar pelas páginas virtuais do Instagram, nossos votos cordiais de muita paz. Abrirei agora minha agenda para conferir que hoje completam 3 anos da desencarnação de João Batista Neto. Seu Joãozinho, como era chamado, da cidade de Itabuna. Foi ele o fundador do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, uma casa que pega 600 a 700 pessoas no seu salão e foi construída exatamente para os grandes eventos como a Semana Espírita de Itabuna, da qual eu participei inúmeras vezes. Fui seu hóspede na casa de Dona Laide, a esposa dele, a filha Vera, portadora da síndrome de Down, um famoso resgate na Terra, teve uma vida muito longeva. Fiz amizade com o filho Alailson, hoje casado, pai de vários filhos, e meu amigo desde o ano de 1984. São 40 anos de amizade. Ninfa, a irmã dele, nome que eu acho muito bonito para uma mulher, Ninfa, porque recorda as ninfas da mitologia. E foi com João Batista Neto e com Ninfa, no ano de 1999, quase 25 anos atrás, que eu recebi um telefonema naquela ocasião, no mês de janeiro, em que João Batista
Era bem magrinho embaixo, mas um homem de uma capacidade dinâmica muito grande no movimento espírita de Itabuna. Me perguntou naquela noite, quando me estendeu uma ligação telefônica. Nesse ano de 99, durante os dias de carnaval, para onde você vai? Eu disse, para debaixo da cama. Porque não por carnaval, nem é ano de congélio, confraternização de juventudes espíritas do estado da Bahia, como foi esse ano na cidade de Serrinha, onde 352 jovens de todo o estado e até uma representante de Montevidéu compareceram para ficarmos lá de sábado até quarta-feira de cinza pela manhã, num dos encontros mais agradáveis que eu já passei, porque foi a primeira congélio presencial pós-pandemia. Ele disse a ele que era um ano ímpar, 99, e as congélios são em anos pares. E que, portanto, ia ficar em Salvador, enfurnado dentro de casa, meditando, pedindo misericórdia a Deus e jogando o Rivotril pela janela para acalmar a loucura do mundo. Ele disse uma novidade para você e um convite irrecusável. Nós alugamos um ônibus com 50 lugares, contratamos 2 motoristas e durante o período do carnaval vamos ao Triângulo Mineiro. Desejamos visitar Uberaba, vamos até Uberlândia, Araxá, vamos a uma cidade próxima de Uberaba, Peirópolis, que tem um sítio arqueológico onde foram descobertos ossos de dinossauros e de mamutes que viveram no Brasil há mais de 50 mil anos. E vamos percorrer outras cidades no caminho para lá, passando por Pirapora, cidades mineiras, cidades da Bahia, na fronteira. Reservei o lugar para você. Quanto, seu Joãozinho? Para você é de graça. E eu disse a ele, de graça, eu tomo até injeção na testa e sou capaz de pegar até o ônibus errado, desde que eu não pague nada. Brincamos que era uma alma muito bem-humorada, sério no trabalho espírita e a maior liderança espírita da cidade de Itabuna. Eu então embarquei para Itabuna na quarta-feira à noite, que antecedia o carnaval, e na quinta de manhã lá estava. Me hospedei com ele, como fazia sempre o diabo, ele não me deixava em hotel. Já tinha um quarto na casa dele preparado para as visitas. E na quinta-feira eu passei a manhã passeando em Itabuna, à noite nos reunimos na Praça da Bandeira, ao lado da Prefeitura Municipal de Itabuna, onde o ônibus estacionou, e 50 pessoas vindas de Itabuna, de Ilhéus, de Una, Caravelas e outras cidades próximas acorreram. Cada um comprou sua passagem, menos eu, que recebi de graça, free, 0,800. Entramos no ônibus, 2 motoristas para se revezarem, fizemos uma prece e partimos de Itabuna por volta das 10 horas da noite daquela quinta-feira. Na sexta, às 22 horas, quase 23, atingimos Uberaba. Então passamos a noite toda viajando e o dia todo de sexta-feira. Passamos em Pirapora, cidade que eu tinha vontade de conhecer, pela fama da cachaça, que não bebo, e pela fama da rapadura, que consumo bastante. Adoro rapadura. Passamos ali e vimos o rio São Francisco bastante assoreado, cheio de areia, bancos imensos de areia dentro do leito do rio, e atravessamos outras cidades até à noite atingirmos Uberaba, todos exaustos. Fomos direto para o hotel, já reservado, tudo muito bem planejado, todas as hospedagens pagas, e aí nos aquietamos para descansar os ossos cansados por mais de 24 horas de viagem, um dia. Mas chegamos todos bem e na manhã do sábado saímos para conhecer Uberaba. Fomos à igrejinha, percorremos as ruas, um povo muito acolhedor. Meio-dia o almoço no restaurante, torresmo à vontade, a comida
extremamente gordurosa, muito banha de porco, tal, eu me atirei parecendo um desavisado, capotei, tal, do outro lado. E passeamos à tarde, etc. Temos uma palestra no Leon Denis, que é uma casa de Uberaba que 2 vezes por ano envasa a pomada de vovô Pedro. Fabrica e envasa. Eu que já conhecia, fui distribuidor durante muitos anos na minha cidade da pomada do vovô Pedro, que eu recebia de Recife, as caixas, e distribuía para os que tinham problemas de pele, especialmente, para o que ela é indicada. Eu já conhecia, no Leon Denis fomos, e eu e Lindomar Coutinho, palestrante da cidade de Ilhéus, do Centro Espírita Porto da Alegria, ele é o fundador, presidente dessa casa, nos revezamos cada um com a palestra que o presidente disse: olha, na Bahia, como vocês têm talentos do quilate de Divaldo e outros, lá vocês falam 60 minutos. Aqui não. Aqui em 1 hora se revezam 2 oradores, 30 ou 3, 20 minutos para cada um. Não porque não tenha talento, mas que a gente gosta de colocar mais de um, porque cada um tem um estilo, pode ser o mesmo tema, pode ser temas diferentes. Ele disse: interessante o método mineiro, uai. E aí, falei meia hora, Lindomar falou outra meia hora, vimos ali, ele deu uma pomada. Quando raiou entre o grupo nós de 50 um surto de conjuntivite. Muita gente começou: eu estou sentindo a coceira, o outro, e aquele contágio. Como é no dia seguinte, no domingo, fomos a Peirópolis visitar o médium Langerton e Ferreira. Era um mulato, assim, um homem quase afrodescendente, mas um homem de uma alma muito nobre. Ele se apresentou do serviço público e comprou uma fazenda, uma roça, como a gente chama na Bahia, na periferia de Uberaba, região de Peirópolis, e dentro da fazenda ele abriu um pequeno centro espírita e homenageou Eurípides Passarrufo. Nesse centro ele descobriu a mediunidade dele receitista, e Eurípides voltava do além ditando-lhe medicamentos de natureza fitoterápica. Então ele uniu o útil ao agradável, começou a plantar na roça muitas ervas aromáticas, ervas medicinais, era tufo de capim-santo para ali, coentro para colar, agrião mais adiante, e ele tirava e fazia as tisanas, os ungüentos, de acordo com a orientação de Eurípides no além. Encontrou 25 pessoas dos 50 contaminados de conjuntivite, menos eu e o nosso companheiro também de Ilhéus. Então, ele foi medicando, distribuiu o medicamento, que era um botejador no olho, e todo mundo ficou bom. Em coisa de 24, 48 horas, as pessoas foram clareando a vista e todo mundo ficou muito bem. Que coisa proveitosa. Falamos também nessa pequena instituição, que é uma casinha, metade desse salão que estamos aqui. Então era uma emoção atrás da outra. Hoje é sábado. Nós vamos onde? À noite vamos a Araxá. Aí fomos para Araxá visitar o Centro Espírita de Tadeu. Um trabalhador que me chamou muita atenção, ele fundou uma instituição muito grande, um quarteirão inteiro, e junto à instituição ele criou um hospital para acolher idosos. É o foco dele. Então visitamos muitos velhinhos ali, praticamente já se despedindo da terra em direção ao infinito, e o centro espírita dele, assim como se fosse o salão aladeirado, meio ladeira, o chão era todo feito de barro batido. Eu achei aquele piso fantástico, aquele barro encorpado, parecendo uma argila escura, e um grupo de musical, parecendo um coral da casa se apresentando, mas a casa me evocou muito o nosso lar. Porque ele parece ser uma pessoa de lá do nosso lar, um trabalhador que veio e fundou algo parecido com o nosso lar. A casa é organizadíssima e ele muito respeitado no meio. Empresários de São Paulo, do Rio, financiam as obras voltadas para o acolhimento da velhice desamparada. Tadeu foi de uma generosidade extraordinária, Araxá. Porque quando ele soube que a equipe estava lá, ele foi pessoalmente abraçar todo mundo. Deu a mão, dava a mão e disse: eu
faltou um abraço. Ele abraçou as 50 pessoas da equipe. À noite assistimos uma palestra com música na casa dele, ficamos inebriados. Domingo pela manhã fomos para Uberlândia conhecer a cidade, que eu já conhecia de palestras anteriores. Voltei à cidade, fomos ao shopping e depois do almoço retornamos a Uberaba porque tínhamos um encontro na casa do Chico, o tradicional culto do Evangelho no lar das 18 horas de domingo, já é domingo de carnaval, com Chico Xavier. O venerando médio e apóstolo do bem estava encarnado com 90 anos. Então ele estava há 2 anos da sua desencarnação. Muito ao quebrado. Parecia um vaso mingue, tocou quebra. Uma casquinha de ovo. Nós ficamos ali na casa dele, muitos ônibus, carros com as placas denunciando os estados e cidades, todos querendo visitá-lo, na rua João 23, recordo o nome da rua, onde está uma placa. Aqui, na residência de Francisco Cândido Xavier, realiza-se aos domingos, às 18 horas, o culto do Evangelho no lar. Então, ele chegou às 5 da tarde, no BMW de Eurípedes e Gino dos Reis, seu filho adotivo, médico dentista, e 4 policiais da Polícia Militar de Minas Gerais retiraram da cadeira do passageiro com muito cuidado, pegando ele pelas axilas, o levantando, e o Chico, que já não andava mais sem ajuda, foi caminhando. A gente formou aquele corredor que não é polonês, aquele corredor de gente, ele foi passando, e aquele gesto de mansidão, mãozinha, olhando para a gente, sorrindo, óculos imenso, muito grosso, o vidro, mas ao quebrado, e ele tentando e caminhando bem devagarzinho. E os 2 guardas, 2 dando suporte para não haver uma invasão indevida, e 2 segurando ele e o conduzindo. Levaram-no ao interior da casa, sentaram-no na mesa com todo o infinito cuidado, porque o homem estava todo quebradiço. Já ao fim da existência, formou-se o grupo ali com ele, com Dona Guiomar Albanese, do Centro Espírita União, em São Paulo, muito amiga dele, Nelson Carneiro, alguns companheiros assim, mais próximos dele, e aí houve o culto, leituras, depois vários médios psicografaram, 3 ou 4, e Chico também. Aí uma pessoa recebeu Emmanuel, leu uma página de Emmanuel, e o Chico assim que balançou a cabeça como quem diz, é ele, é que não dá mais para mim, porque eu estou com a vela já apagada, todo toco, o benfeitor preferiu outro. Aí o outro recebeu não sei quem, uma página, e ele ficou para a página principal ao final. Maria Dolores, baiana. Estávamos ali os 50, receber Maria Dolores ali para nós foi um júbilo, né? Então a poetisa veio escrever uma página chamada Louvor aos Pregadores. Eu nunca a vi publicada, mas ficou na minha memória o título. E diferente, não era uma poesia, era uma página doutrinária que é raro para Maria Dolores, que é poetisa. Ali ficamos, eu fiquei na janela, alguém me chamou, você não quer entrar na fila para cumprimentar o Chico, pegar nele? Disse, não, aí é a cerimônia do beijamão. Eu não gosto de recaída católica, deixa para lá. Eu quero olhar aquilo da janela, a 2 metros de distância, eu quero fotografá-lo. Eu fiquei olhando mais as mãos, olhando a mão dele, tão cansado, meu Deus, com aquelas mãos ali, Bezerra, Emmanuel, Irmão X, André Luiz, os poetas, suicidas, literatos, entidades venerandas ou atrasadas, passaram a utilizar ele por 75 anos ininterrupto. Quanta coisa não veio para aquelas mãos, que mãos abençoadas. Eu fiquei olhando para as mãos, o fotografei na minha retina para nunca mais esquecer o venerando apóstolo da mediunidade. Ele leu a página e quando deu 7 horas, o culto começou pontualmente às 18, ele mandou colocar um CD de Roberto Carlos que tinha a música Mulher Pequena. E foi tocando as músicas de Roberto, que ele era um admirador, confesso, chamava Roberto de o gênio admirável. E os 2 eram muito amigos. Quando o Roberto fazia shows em Uberaba, sobretudo no auge da Jovem Guarda, dos anos 60, 70, o Chico fazia questão de ir. Olha os hábitos que o Chico tinha.
Tanto que semana passada peguei a informação de que Clara Nunes fazia um show no Rio de Janeiro. A célebre cantora do candomblé, de uma voz rutilante. Chico Xavier saiu de Uberaba e foi ao Rio assistir o show. Mas ele tem um pé na Umbanda também, o Chico, né? Sei lá. Eu sei que ele chegou lá e alguém foi ao camarim e disse a Clara Nunes: adivinha quem está aí? Paulinho, meu marido? Não. Fulano, minha irmã, Amélia, não sei o que. Não. Chico Xavier. Não faça brincadeira comigo, que eu morro aqui. Né? Aí a pessoa diz: está aí. Aí Chico, sem licença, foi abrindo a porta. Clara. Diz que a mulher desabou. Mas Chico, como é que você se desloca de Uberaba e vem assistir? Não, minha filha, mas eu adoro o que você canta. Que você não canta com os lábios, você canta com o coração. O que você canta, você põe alma. Isso me comoveu. Ele foi assistir o show. Ela pouco poderia adivinhar que em 1982, ao se submeter a uma cirurgia em São Paulo para corrigir varizes, ela teria um choque anafilático e desencarnaria na mesa cirúrgica da clínica. Um ano depois, o seu marido, Paulinho, que era compositor de algumas músicas que a própria mulher cantava, não tiveram filhos. Eis que Paulinho entrou no ritmo da bebida, começou a tornar-se alcoólatra. E uma irmã de Clara Nunes, de nome Amélia, foi até Uberaba. E o Chico recebeu uma página de Clara Nunes, não só narrando a chegada ao além, recebida pelo pai e pela mãe, e por uma barca que a levou de um mar alto até uma praia, onde a quilha do barco entrou na praia, parou. Um homem muito alto na praia entrou no barco, pegou na mão dela e a retirou do barco. Ela pisou na areia, o pai e a mãe vieram recebê-la. Ela caiu em prantos, ao ver os genitores venerando no mais além. Eu consegui essa página com um amigo de Uberaba que me deu de presente a página. Quando eu leio, me comovo profundamente da narrativa. E ela dizia na carta, endereçada também: diga a meu Paulinho que, se infelizmente não tivemos filhos, nossas músicas são nossos filhos, mas que ele controle o copinho. Chico nem sabia desse detalhe, que ele está ficando alcoólatra por causa da perda da companheira. Controle o copinho, que se ele não controlar, ele vem para cá e não vai se encontrar comigo, porque eu não recebo bêbado. Esse acréscimo é da minha parte, né? Eu não tenho piada. Então, quem se matar na esperança de encontrar o outro no além, sabe, vai cavar um abismo, porque não vai. Não aprende por suicídio, seja ele inconsciente ou consciente. Há um afastamento das pessoas que a gente ama. Portanto, o veneno, depois ele saiu, levantaram ele às 7 horas, mas teve um episódio, a música tocando, e uma senhora também turista como nossa, talvez invasora, né, quem não era convidada, ela penetra na casa do Chico, ela ao ver pelos caixinhas de som, pequenininha assim como essa, tocando Mulher Pequena, que Roberto fez para homenagear as mulheres de baixa estatura, Mulher Pequena e outros clássicos, ele tinha lançado aquele CD naquele ano. Eis que a mulher olhou assim: nossa, mas que mau gosto. Terminar o culto evangélico e botar a música do mundo. E eu mentalmente olhei para ela e disse: eu e a senhora somos penetras, que é a casa do Chico. Ele toca até araquém, se ele quiser. Imagina o Roberto. Até psirico cabe aqui. Nem existia na época psirico. Ele toca, ele está na casa dele. Quem está na sua casa, toca o que quiser. A senhora fica dando opinião, não deve, enxerida. Mas falei com amor, entendeu? Chamei ela de enxerida fraternalmente. Como Jesus pode ser, né? Foi uma ofensa à luz do Evangelho. Não quis atingi-la, só mandar embora. Aí a mulher fez a crítica ali, a gente ficou emoção muito grande, voltamos. Segunda-feira de carnaval. Passamos em Uberaba e à noite fomos convidados a ir ao Centro Espírita Aurélio Agostinho. O centro, 3 vezes maior do que esse salão, estava lotado. Pegava 200 pessoas, tinha 380 pessoas. Nossa equipe chegou por volta de 6h30 e já não tinha mais vaga.
Então, algumas pessoas nossas, idosas, como Joãozinho, sentaram-se. E onde eu me sentei, ia chegando uma pessoa com maior dificuldade, e eu disse, vamos aqui, vamos dando, não ficar de pé, pegar varizes é ótimo. Vamos pegar varizes, mas bota aí cadeirante, mulher, gente com criança, gente com mobilidade reduzida, idosos. E o povo foi se acomodando e eu fiquei numa lateral, encostado em uma coluna de cimento. Daqui a pouco veio uma trabalhadora do centro. O senhor Marcel Mariano, disse, ao vivo e a cores. Celso Afonso de Almeida, o médium da casa, está chamando o senhor para fazer a palestra. Meu Deus, como é que ele diz? Médium? Quem é que segura médium? Ele sabe de tudo. Porque tem a fofoca do além. E os guias fofoqueiros perguntam onde você está. Não adianta se esconder. Esse meu filho, como é que ele soube disso aqui? Não sei, ele lá dentro pediu. Chama o Marcelo para lá. Eu nem conhecia Celso Afonso de Almeida. Aí eu disse, quanto tempo eu vou falar? 20 minutos. Que tema? O que o seu coração mandar. Aí eu fui, Lindomar Coutinho e uma companheira nossa de uma cidade do interior da Bahia, Itajuípe. Então, Itália. Lembrei o nome dela. Itália, companheira de Itajuípe. Os três da Bahia, ele mandou chamar. Aí ninguém sabia o tema, cada um falando. Lindomar, o primeiro que falou, eu fui o segundo e Itália foi o terceiro. O que dá 1 hora, cada um 20 minutos. Celso Afonso veio lá do fundo, por uma porta lateral, sentou-se numa imensa mesa como essa aqui na quina, botou a mão esquerda, fechou os olhos e entrou em transe. Ao lado dele, uma caixa de sapato cheia de lápis, todas com a ponta irrepreensivelmente bem feitas. A resma de papel na frente dele, ele apoiou e ficou como que aguardando o impulso e começou a psicografar. E a palestra aqui, e ele psicografando. Era noite das cartas consoladoras. Muito curioso, o sistema lá, vai psicografando, só usava metade da folha, as letras eram muito garrafais, fonte 28, fonte 30, se eu comparar com as aquelas letras, tinha 4 ou 5 palavras em cada folha. Depois alguém virava, ele continuava tudo no lápis, nenhuma caneta, e ele ficava o pacote, a pessoa fazia o pacote, numerava e botava. Depois o pacote contrário, outro assim, para não misturar as páginas, porque tinha destinos diferentes. Eu então, quando fui chamado no segundo lugar, olhei para aquela massa de gente, só vi aflição. Eram mães atrás de recado dos filhos que morreram. Ali está o marido, a esposa atrás do defunto companheiro que a morte arrebatou na tragédia. Está aqui a avó atrás de uma carta do neto que ela criou como se fosse um filho. Está ali, está ali. O que eu vi era dor nas pessoas olhando mais para Celso Afonso, como que diz. Que seja meu filho, que seja meu ente querido. E os bons espíritos na hora nos inspiraram a falar do livro 50 anos depois, aliás, há 2000 anos, capítulo 5, me veio assim num jato, recordando que em algum momento o senador Públio Lentulus Cornélius fez a mudança de Roma para a Judeia, na esperança de salvar a filha Flávia da estranha doença que lhe rompia na pele, formando ulcerações. E alguém recomendou, um amigo, Flamínio Severus, que ele fosse para a Judéia, porque o clima temperado, as bordas do lago, o clima mais ameno, a menina podia se recuperar. E ele foi. Preparou toda a família, mudou-se, comprou um palacete nas cercanias de Jerusalém. Tibério César deu-lhe prerrogativas especiais, porque era amigo pessoal do Botinha, como era chamado Tibério César, que vivia nas magnificências da ilha de Capri, e ele foi para ali. Depois de Herodes, era a segunda pessoa mais importante do imperador naquela província dominada. E a menina não melhorou, continuou piorando, mas aí surgiu a notícia de que um homem bom, um homem que distribuía esperança, percorria aquela região, e quem o tocava, ou ele tocava, ficava bom. Joshua, seu nome, Jesus para nós. Mas o senador não ia descer da sua presunção, não ia descer da sua
algo que veio de patrício e de membro do Senado romano, para rentear com aquela gentalha, para usar aquela expressão de Chaves. Aquele povo supersticioso, fanático, ele acreditava na medicina, que desenganara a menina, porque não tinha recurso. A doença da menina era Hansen. E a medicação que na época surtia algum efeito, não era medicação, acalmava as feridas, era miolo de pão misturado com leite de camela. Porque o leite desse animal tem propriedades curativas e sedativas. Então se molhava o miolo de pão e colocava, e a ferida cicatrizava. Emmanuel, inclusive, diz isso no livro, era o recurso da época, mas não é cura, é acalmar o ardor da ferida, que coçava muito. E aí a menina ia piorando dia a dia, mas aí Lívia ouve, a esposa de uma serva da casa Ana, que esse homem bom espalhava a felicidade, incentiva o marido resiste, mas depois ela diz: tu és senador ou pai de Flávio? Que eu estou pedindo ao pai. E o pai é capaz de fazer qualquer coisa pela filha. Vai, Públio, busca esse homem, porque não temos nada a perder, a não ser a filha, que vai morrer. Aí ele capitula, porque o argumento dela era invencível. Mãe é mãe, em qualquer situação. Ele foi, trocou de roupa para tirar as vestes de senador, e conforme está no capítulo 5, desnecessário aqui narrar, mas eu narrei lá em 20 minutos, ele foi, encontrou-se com Jesus, teve um impacto, uma mudança, e a menina ficou curada, porque Jesus intercedeu por ela e a curou à distância. Nunca conheceu Flávia Lentulha. E ele curou a menina à distância, que depois se casou e morreu com o pai e o marido dela na erupção do Vesúvio, em 79, quando eles se encontravam. E recentemente a revista Internacional de Espiritismo, a RIM, de Matão, trouxe uma excelente matéria que eu li com sofreguidão. Um pesquisador brasileiro fez uma viagem à Itália para tentar descobrir a casa em Pompeia que foi de Públio Lentulus Cornelius. Adivinhe, descobriu uma vila onde morava a família dos Públios, dos Lentulus. Ele descobriu com essa expressão, Vila dos Lentulus. Então, ele não teve a permissão de entrar, mas ele imagina que os corpos estão ali petrificados, porque o Vesúvio jogou muita cinza e lava quente e os corpos ficaram petrificados. Então, no dia que se encontrar 3 corpos, ele poderá dizer: ó, o senador aqui, o genro e a filha. Então, ele já chegou perto. Ele disse que a emoção foi muito grande de fazer essa descoberta, mas ele vai aprofundar. Fez 5 viagens à Itália, sempre enfrentando dificuldades, sabores, as autoridades impedindo, mas ele foi com jeitinho e conseguiu descobrir a casa provável desse senador, que lá, pela narrativa, morreu na erupção do Vesúvio. Então eu narrei como aquilo modificou, levei um pouco de consolação, terminou os 20 minutos, Itália pegou, concluiu, e Celso na psicografia sem parar. Até que ele saiu do transe, alguém montou um microfone desse, ele sentado, e aí vinha o segundo método. Só quem entendia a letra de Celso Afonso de Almeida era Celso Afonso de Almeida. Só ele mesmo. Verdadeiros garranchos, quase um hieróglifo egípcio. Ele que entendia. O microfone é para ele, fora do transe, ele próprio, ler a mensagem que psicografou. E na leitura, um equipamento que fica do lado, gravava a mensagem em fita cassete. Estamos falando de 1999. Os aqui que não souberam que é fita cassete, quando terminar a palestra, o tio aqui esclarece. Talvez a maioria dos jovens não saibam o que é. Depois eu explico o que é, entendeu? Era um instrumento excepcional de guardar informações, né? É o avô do pendrive. Muito bem, ele então lia e gravava. E a pessoa a quem se destinava recebia o pacote das mensagens e a fita virgem, que era aberta na hora, gravava e a pessoa levava a fita, porque podia ir lendo e ouvindo em áudio na voz de Celso. Aí podia compreender e até transcrever para uma leitura melhor. Eu achei o método dele sem nenhum custo para casa, nem do lápis, nem do papel, nem da fita, mas se dava a quem se destinava. A sala com quase 400 pessoas. Quando nós nos
procuramos um lugar para ficar em pé, ele começou as leituras. As 2 primeiras páginas de 2 motociclistas que morreram ali mesmo em Uberaba, chocando suas motos contra postes. A morte igual, mas rapazes diferentes, idades diferentes. Um criado pela família e o outro criado pela avó, que foi ali atrás de cá. O mais recente tinha 8 meses de morto, o outro tinha 2 anos. Ainda estavam se reajustando no além. A riqueza de detalhes impressionava. A terceira carta era de um companheiro de Curitiba, que mandou a carta para a dona Alessandra. E Jaime escreveu para a viúva de 32 anos de idade, uma mulher muito bonita, os olhos verdes que pareciam 2 esmeraldas, e 2 filhos, Gabriel e Rafael. Tanto que quando ele desencarnou num acidente em companhia da irmã, chocando o seu carro contra a traseira de um caminhão carregado de toras de madeira, ele desencarnou, a irmã sobreviveu. De certa maneira ficou na viúva um sentimento de responsabilização contra a cunhada. Perdi o marido, fiquei viúva, por que você deu carona a ele? Ele tinha o carro dele. Mas ele veio dizer na carta algo que só ele podia perceber: não culpe nem censure minha irmã. Estava previsto no meu mapa regressar naquele dia. Se não fosse no carro dele, seria no meu. Mas ninguém descumpre as leis divinas. Olha que recado mandou. O recado final dele, Jaime, dizia: Alê, diminutivo de Alessandra, né, como tratava ela carinhosamente em família. Alê, você tem 32 anos, está com 2 pequenos nossos frutos que deixei na terra aos seus cuidados. Se você encontrar alguém que lhe preenche os anseios de mulher, não se prenda ao morto. Refaça sua vida afetiva, porque o nosso sentimento paira acima da carne. E é justo que você precise de um braço amigo para auxiliar você a criar os nossos filhos. Já liberou a mulher, eventualmente para um segundo relacionamento na viuvez. Eu conversei com ela. Eu disse: como é que a senhora veio a Uberaba? Já na parte final. Ela disse: seu Mariano, eu pensei em ir a Salvador. Mas todos me falaram que Divaldo Pereira Franco, que também faz esse trabalho, só vive na Europa, viaja muito e não tem mais, quase não para em Salvador. Então acharam em Salvador era uma roleta russa. Aí me falaram do Chico. Eu vim a Uberaba, me disseram que o Chico, pela saúde muito debilitada, não fazia mais esse gênero. Aí alguém aqui, antes que eu voltasse a Curitiba, me falou de Celso. E foi o que a senhora fez? Eu vim hoje aqui no centro, na porta ali tinha uma mulher com uma caixa de sapato e lápis e papelzinho, um pedacinho de papel. Se a senhora vier atrás de mensagem, vim para colocar o nome do falecido e a data de morte. Só isso. Eu botei Jaime e tal, tanto e tanto. Não entrei mais em detalhe e joguei. A senhora então acredita piamente nessa carta, mas não tenho dúvida. Aqui é Jaime, meu marido. Todos os detalhes e coisas que só eu e ele sabíamos, está aqui. É ele. Estou consolada porque agora vou reerguer minha existência, porque sei que ele continua. E um dia haverá um encontro numa pátria quando não persevera a palavra saudade, que só existe em língua portuguesa. Em espanhol é lloranças, mas com outro significado. Só nós temos essa palavra, saudade, em língua portuguesa. A quarta e última carta era de uma menina de 9 anos de idade, Luciana. Luciana então escreveria por Celso: hoje eu faço a exumação dos meus próprios arquivos para trazer aos amigos do Luz Fraterno. Quando a menina começou a escrever, dizendo na carta que tinha 46 laudas de papel. Paizinho, estou muito feliz que o senhor veio esta noite a Uberaba receber minhas primeiras notícias 8 meses depois da minha morte. O senhor recorda que quando nós vivíamos em Campinas, interior de São Paulo, eu era uma menina com muita dificuldade de aprendizado na escola, porque qualquer esforço que eu fazia eu me cansava e às vezes eu desmaiava. Aí a professora me tirou das aulas de educação física, porque todo mundo na frente correndo e eu atrás. Eu ficava branca, pá, e desmaiava. A diretora pediu
para o senhor comparecer. Comentou o meu estado muito debilitado, eu dormia muito na sala, dobrava a cabeça e apagava. Às vezes era desmaio mesmo, não era sono. Via um apagão e eu não via mais nada. Então o senhor me tirou, me levou a um médico, o médico fez alguns exames, o pediatra ali de Campinas, e mandou chamar a família. E disse, olha, fizemos coleta de sangue e Luciana tem leucemia. É um câncer do sangue que devora-lhe as células vermelhas. Campinas não tem terapia adequada para esse tipo de doença. Leve-na para São Paulo, para o ICO, o Instituto do Coração, que tem uma ala de oncologia pediátrica. E lá eles têm muito mais recursos. Então, paizinho, o senhor fez uma vaquinha entre amigos. E o nosso único carro, que era um Fusca azul, em 1973, o senhor vendeu. Com o dinheiro, o senhor deixou para trás meu irmão, Rodrigo, minha mãe, Wanda, Dona Wanda, a mãe dela, e seguimos eu e o senhor para São Paulo com as guias. Fui internada, o diagnóstico foi confirmado por novos exames e começou a bateria de combate. O que se tinha na época, quimioterapia, radioterapia. Era o que se tinha na época e fomos combatendo e eu secando dia a dia, até que cheguei ao ponto de ser pele e osso. Já não se achava mais veias em mim, a maior dificuldade das enfermeiras. O senhor lembra? A luta, quando achava era uma glória, porque injetava alguma vida, que a doença maligna furtava, drenava completamente e eu me desidratando dia a dia. O tempo foi passando, os dias, o senhor sempre ali do meu lado, me apoiando, mandando notícias por telefone. Minha mãe veio algumas vezes me visitar, ela citava na carta. Até que naquela manhã, paizinho, 5 da manhã, eu estava em cima do beliche, o senhor embaixo, eu estava no soro, eu dei um gemido mais forte, assim, umas 5 da manhã, disse alguma coisa, gemi, o senhor se levantou e disse, Luciana, o que é? Então eu olhei para o senhor, deixei que a lágrima descesse, fitei seu rosto pela última vez e pedi sua mão. Então minha mãozinha pegou a sua, minha muito fria, ficamos ali, o senhor me olhando, a minha mãozinha foi correndo para cima. Ele despencou. E eu penetrei numa inconsciência profunda, num desmaio que nunca tinha sentido. Paizinho, não sei dizer ao senhor quanto tempo estive naquele vagabundo. Mas eu sei que em algum momento eu despertei e vi um quarto todo cor-de-rosa, minha cor favorita. A janela entreaberta, parecia haver um sol muito bonito lá fora, porque quando ela balançava o vento, entrava um clarão do astro rei. Eu então me espreguicei, nenhuma dor, nenhuma musculatura, nenhum gânglio. Eu me apertei, notei que meu cabelo estava curtinho ainda, que saído da terra, toda careca, né? A quimioterapia derrubou todo o cabelo. Então eu me espreguicei aquele quarto, meu Deus, que hospital é esse? Que quarto diferente é esse? Nem parece o INCOR. Saí, trouxeram de volta para Campinas, 1000 coisas. Aí apertei um botão, estava do lado, precisar pede, apertei, entrou uma senhora. Mas tão generosa, tão bela, me deu um sorriso tão afável que me conquistou. Bom dia, Lu, Luciano. Bom dia, Lu. Bom dia. E aí, posso trazer seu de jejum? Acordou bem? Acordei, estou assim meio estranha. Não sei onde é que eu estou. Você pode chamar meu pai? Chamarei oportunamente. Primeiro quero saber de seu bem-estar. Seu bem-estar em primeiro lugar. Depois a família. E então, eu estou sentindo um vazio mesmo. Só me trouxe alguma coisa. Ela me trouxe um de jejum, um paizinho, mas era tão leve que quase que a comida se me escapava, mas é muito saborosa. Eu depois senti que a fome foi embora, fiquei ali recostada, a senhora saiu, depois ela voltou. E aí, como está sentindo? Estou me sentindo bem melhor. Pois é, Lu, agora eu vou tomar conta de você. Ainda não sei o nome da senhora, né? Eu me chamo Valda. Valda? Pois é. Eu sou mãe de sua mãe.
Vovó Alda? Eu mesma, minha filha. Mas vovó? A senhora já morreu? A leucemia venceu seu corpo e já se encontra sepultado em Campinas. Mas não matou você. Enquanto sua mãe não subir para tomar conta de você, serei sua avó e sua mãe. Paizinho, eu procurei o colo de vovó. Chorei tudo que uma criança de 9 anos de idade é capaz de chorar. Os sonhos desfeitos, os projetos que não poderiam ser realizados, a saudade do lar. Vovó me deixou chorar durante 2 horas, em que eu solucei tudo o que tinha direito. Até que ela me acariciando os cabelos desse Lu. Chorar é bom, mas chorar pode lhe desequilibrar. Eu vou lhe prometer uma coisa. Diga, vovó. Se você fizer um esforço de se controlar, daqui a 6 meses, eu e você vamos a Uberaba. Sai de São Paulo, nós vamos a Minas. Lá tem um homem que a gente pode usar o braço dele para escrever. E eu ajudarei você a fazer seu primeiro bilhete para sua mãe e para seu pai. O que é que você acha? Ah, paizinho, eu me calei na hora. A senhora promete? Levo sim. Você faz seu equilíbrio e eu providencio nossa viagem. 6 meses depois, paizinho, vovó disse, olha, já fui lá a Campinas, inspirei nossa amiga, sua mãe, minha filha. Ela já chamou o marido e todos vão lá para Uberaba, viu? Vai ser em fevereiro no carnaval. Período que a gente estava lá. Aí preparou o Lu, levou, e ela dizia, aqui, paizinho da mesa, a mão do homem parece uma luva. Então minha mão entra na mão dele, depois a mão de vovó. Somos 3 mãos escorregando no papel. Porque eu tremo e vovó me ajuda a concatenar as ideias. É assim que estamos escrevendo daqui. E daqui eu quero agradecer, paizinho. O homem estava sentado assim num tablado de madeira. A mesa era um pau um pouco alto, feito de madeira. Quero agradecer muito o senhor ter trazido meu irmão Rodrigo. Eu tenho tanta saudade de Rô, das brincadeiras lá no nosso muro, a gente trepando nas árvores para cima e para baixo, coisas de criança. Paizinho, eu quero agradecer que o senhor trouxe minha melhor amiga da escola. E eu sei que essa carta não vai ficar oculta, porque Vanessa vai se encarregar de contar para todo mundo que eu escrevi. Chamou a colega de fofoqueira, no bom sentido, né? Aí vi que a menina está lá, parece que vibrou muito, ela lembrou, melhor amiga de colégio. Foi também nessa viagem. Mas eu quero agradecer o senhor ter trazido minha mãe, Wanda, em cujo pescoço eu vejo daqui da mesa, a correntinha de ouro que eu dei de presente no Natal, quando eu fiz 9 anos de idade. Aí aqui sabe abaixo. Sempre sua filha saudosa, Luciana. Eu não gravei o sobrenome porque era em alemão, mas eu vi o texto, estava conforme a grafia em alemão. E Celso Afonso nem fala nem escrevia alemão. Uma psicografia absolutamente autêntica. Eu fui depois, cada um recebeu o seu pacote, eu fui até Dona Wanda e fiquei frente a frente com ela, aquela mulher branca, de vestido, as lágrimas desciam copiosas. Eu disse, a senhora me permite um gesto? Pois não, senhor Maria. Eu peguei a correntinha aqui, na mão. O que é isso? Luciana me deu, porque o aniversário dela é em dezembro. Ela que merecia presente, me deu. Estava próximo do Natal, e essa correntinha. A senhora conversou com o médico, teve algum contato com ele? Eu nunca vi Uberaba, seu Mariano. Não conheço o Celso Afonso. E fui uma das últimas a chegar. A moça já estava recolhendo a caixa de sapatos cheia de pedidos.
Mas passou por mim assim, eu digo, ô minha filha, eu estou tão desesperado, escreva aí. Eu fui uma das últimas a votar. E fui sorteada. Luciana descreveu. Qual é a religião da senhora? Eu sou católica, apostólica romana. Isso que a senhora está segurando ali, 46 laudas e uma fita cassete. O que isso lhe diz? Senhor Mariana, eu vou ser muito franca com o senhor. Isso aqui não vai modificar minha crença na igreja. Vou continuar católica. Mas isso aqui é Luciana. E eu tenho certeza que ela vive em algum lugar que minha cultura, que o senhor tem, não me permite explicar. Agora eu tenho certeza que ela está viva. E minha mãe está tomando conta dela. O senhor não imagina a força de que consolação isso tem. Desejo ao senhor um bom retorno com seus amigos para a Bahia. Nos despedimos e ela desapareceu na noite escura de Uberaba. Nós retornamos ao ônibus, ninguém fez qualquer comentário. Voltamos todos em êxtase para o hotel, naquela segunda-feira. Na terça-feira a gente encontrou com o Celso Afonso, que era amigo pessoal de Joãozinho. E ele, aposentado do Banco do Brasil, abriu uma lojinha para consertar relógios. Era relojoeiro. Limpava, lubrificava, trocava baterias de relógio. E começou com a gente, coisa mais amigável. Tanto que anos depois, antes de Joãozinho desencarnar, ele convidou o Celso Afonso, que foi a Itabuna, para fazer psicografia no ICE, no Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. E páginas desfilaram de pessoas. É a primeira vez que ele estava vindo à Bahia, e foi a última. Que logo depois, meses depois, Celso Afonso desencarnaria. Ele também foi entrevistado no programa de Ana Maria Braga, falando um pouco das psicografias, e ele me contou: Marcel, eu era muito hostil ao movimento espírita e surge minha psicografia mecânica. Então eu procurei o Chico. E Chico, Celso, meu amigo, me ajude, porque é tanta gente, esse braço sozinho não dá conta de tanta demanda. Você tem uma faculdade preciosa. Aí foi, depois desse apelo do Chico, que eu me dediquei. Hoje eu só lamento o tempo que eu perdi na minha ignorância e na minha rebeldia. Então eu tenho Deus no céu e Chico Xavier na terra, porque foi esse homem que me deu a mão e me amparou e me incentivou a chegar a esse ponto. Conversei com ele demoradamente naquela tarde terça. Na quarta nós ficamos ali e na quinta descemos para a Bahia. Sendo que na quinta eu fiquei em Vitória da Conquista, o ônibus passava, porque eu tinha uma palestra no Centro Espírita Caminheiros da Esperança, de Vitória da Conquista. Era jornada e eu fiquei na cidade para vir em outro ônibus de regular. A companheira Zélia Brasil havia me convidado, aí quando você descer da viagem, você já fica para a jornada. E eu fiquei. Foi a ocasião que eu ouvi Zélia Brasil dizendo para a sobrinha de 5 anos de idade: Maria Clara, Marcel deve ser convidado todos os anos. Lhe deixo como testamento. Hoje Maria Clara, que me atendeu com 4 anos de idade, é minha anfitriã. Zélia já está no além. E todos os anos, como agora há pouco, saí do carro para vir para cá, quando eu olho o telefonema, Maria Clara. Olha, eu quero acertar com você sua vinda aqui em junho, escolha os temas. Eu disse, meu Deus, que karma, né? Zélia Brasil. Sempre que eu vou àquela instituição lá em Vitória da Conquista, Caminheiros da Esperança, a última vez, quando eu ia atravessar o portão, Zélia desencarnada. Que bom você! Deu aquele abraço que eu parei ali no portão, fiquei sentindo aquele corpo me transmitindo aquele calor. O que é isso? Você nem imagina, nem te conta. Deixa pra lá. Aí entrei, ela sempre está ali como trabalhadora incansável da obra. Então, no momento em que a gente imagina uma temática tão importante como imortalidade e evolução, nós precisamos trabalhar melhor a questão da imortalidade, porque o conceito dentro de nós está muito intelectual. É muito na área do racional. Sim, eu me aceito.
na hora da situação difícil, meu Deus, não é que ele fica mais, uns 20 anos, né? Uns 30, tal. Tem um vídeo de um teatro feito no Teatro de São Paulo, TV Educativa, Senta que lá vem humor. Era um programa na TV Educativa. E era um homem que ia participar de uma reunião, o telefone toca, era a esposa. Diga, Lucinda, fulano, não tenho tempo não, tenho uma reunião, vou entrar agora. E diz um desaforo, desacata a própria companheira, para que eu tenho tempo, porque com churumela, eu dou a ela um cartão de crédito infinito para ela fazer o que ela quiser, ela vem atrás e você não me dá companhia, essas bobagens, né? Amor, amizade, bater papo, que coisa, nem gastar dinheiro. Quando ele prepara a bagagem, surge a morte, né? Nessa figura caricaturada, escura, negra, melhor dizendo, com a foice na mão. E aí disse, vim pegar. Pronto, aí ele tenta mercadejar, fazer um intercâmbio com a morte. Eu dou um cheque aqui agora. Ela disse, você sabe quantas pessoas vão estar vivas daqui a 100 anos? Nenhuma. Eu trabalho todos os dias. Só vou passando e uma foice puxando o pescoço. Vai aqui. Hoje é seu dia. Mas rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sou um homem honrado, honesto, pago meus impostos. Eu me mato de trabalhar, exatamente, por isso que você se mata. Você se mata de trabalhar, eu vim me buscar. Aí o teatro é engraçadíssimo, o público vai ao delírio, e ele tenta fazer o arco até que a morte disse, eu vou lhe dar um ano. Um ano. A partir de agora, que é um ano, venham lhe pegar. Hoje eu estou de boa vontade. A morte estava bem humorada naquele dia, né? Então hoje dou um ano. Ele pega o telefone e volta a ligar. Lucinha, lembra o telefonema? Eu quero lhe pedir desculpa, lhe tratei muito mal. Mulher, estou com uma proposta, vamos fazer uma viagem para o Havaí. Ela diz, daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, mulher, estou passando aí para te pegar. É curtir logo a vida, porque daqui a um ano ele já está no outro Havaí, né? No Alegre. Está no Havaí 5.0. Vai lá, no Alegre. Então, como nós lidamos então com a morte? Todos os dias ela ocorre. Eu me recordei também de um prefácio de Emmanuel, abrindo um dos livros de André Luiz, salvo engano, Obreiros da Vida Eterna, onde Emmanuel sintetiza rasgando véus. E ele comenta de que todos os dias, 24 horas, vamos imaginar, estamos ainda um pouco para meia-noite, 3 horas e pouco para meia-noite. Quantas pessoas partiram agora? Em 24 horas, milhares de pessoas. Morte morrida e morte matada. Ou seja, todos os dias em São Paulo, mais de 115 motoqueiros morrem. Por dia em São Paulo, 115 motoboys. Estourados nos acidentes, batem as motos, os carros pegam, os ônibus esbagaçam. A cada 1h40, 1 minuto e 40 no Brasil, temos um estupro, segundo os dados de André Trigueiro, jornalista, espírita, pesquisador e professor universitário. E outras tantas situações que nos levam à reflexão, porque houve anos aí que o Brasil matou mais do que a guerra na Síria. As últimas estatísticas que eu peguei do Observatório Nacional de Segurança Pública no Brasil retratam que no Brasil morrem mais de 60 mil pessoas por ano de acidente automobilístico. 58 mil pessoas por arma de fogo. Então, nosso país tem uma guerra nas ruas. O carro é a ferramenta de morte. Os loucos, os alucinados, os psicopatas, os bêbados que saem dirigindo, as tragédias. A arma de fogo, o incentivo o tempo todo para todo mundo andar armado e não amado, o que é bastante diferente. Por isso mesmo, a noção de milhares de pessoas, como diz Emmanuel, estão partindo, mas como é que elas estão chegando no além? Aqueles que partem repentinamente, e como diz Humberto de Campos em uma crônica, quantos vão desembarcar nesse estranho país sem saber a moeda, sem saber qual é a língua, os costumes, os hábitos, chegam lá desarvorados, estão falando de coisas habituais. Você viu meu celular? Desencarnado. E a enfermeira, às vezes, no hospital, olhando assim, meu Deus, mais um tadinho chegou aqui. Como é que eu vou dizer esse rapaz que o celular ficou na terra, já foi desbloqueado pela mulher, que está vendo tudo
que ele negou, que tudo que ele escondeu, a senha, o hacker já decodificou. Ela já limpou a conta, já tirou as filiais, né, da vida dele, eliminou as filiais. A matriz está bem situada. Eliminou todas as fábricas, levou a fábrica já à falência. Né? Tal. Aí, não dá para dizer isso de imediato. Chega uma pessoa que já desencarnou, amigo, você já morreu, seu corpo está sepultado na terra, tudo seu da terra ficou lá. O susto pode ser tão grande que ele corre o risco de remorrer. Já está morto e morre de novo. Digo, gente, não é essa a pedagogia. A pedagogia do além é a pedagogia do afeto. É a pedagogia do acolhimento. Você não mente, mas você dá evasivas, como no caso do Luciano. Cadê meu pai? Pela referência dela, a pessoa que o acompanhava, chamaria seu pai oportunamente. Ele pode vir desdobramento, mas não naquele momento, ele também está combalido lá na Terra. Os Espíritos têm me dito, vocês sempre imaginam que os que mais sofrem de saudade são os que ficam no mundo. Você não imagina, me disse um deles, como nós temos saudades aqui. A saudade também é um punhal vigoroso, e aqui dói mais porque a gente não tem um corpo. Dói na tecelagem altamente sensível, hipersensível do perispírito. E a gente gostaria de voltar e até volta, mas não tem medo de escrever. A gente inspira, mas o outro está com uma ideia completamente diferente. A gente tenta botar uma ideia, fulano, estou aqui, mas ele está pensando em uma coisa estranha, diferente. Agora, no último dia 10, hoje são 14, no último dia 10, completou um ano que minha irmã desencarnou. Só tinha essa irmã e uma bactéria desconhecida a tomou na terça-feira. Segunda, ela estava na academia, fazendo ginástica, cheia de vida, 65 anos de idade, aparentava ter 50. Nancy. Minha mãe, na terça-feira, dores. Na quarta-feira, mais dores. Quinta, entubada. Sexta, amanheceu, desencarnou. Na quinta noite, eu estive com ela no hospital. Tive permissão de subir já quase 9 horas da noite até a UTI, e ela estava numa UTI dentro de uma UTI. Eu perguntei ao médico-chefe por que ela está blindada dentro da UTI. Porque ela tem uma bactéria desconhecida. E nós temos na UTI 8 pessoas. Como não sabemos a bactéria, a violência dessa bactéria que pegou sua irmã, nós a isolamos. Mas você pode ir lá. Botei o avental, as luvas, tal, e entrei na UTI, dentro da UTI. Só ela parada, estática, entubada. 8 monitores controlando tudo, jogando altíssimas doses cavalares de antibiótico para combater o inimigo que não se sabia qual é. Então se aplica qualquer antibiótico. Quando não se sabe quem é o inimigo, qualquer arma serve. Então eu me coloquei ao lado dela, tirei um pouco minha luva e toquei o braço de minha irmã. E o monitor que estava pip, pip, começou a fazer pip, 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 como se ela, pelo monitor, dissesse: eu sei que você está aí, mas não posso lhe responder. Aí eu orei, apliquei o passe, né, demorado, pedi a Jesus. Quando vi minha mãe adentrar a UTI e disse: vim buscar meu tesouro, preparar a família. Essa madrugada vamos retirar minha filha do corpo. Aí eu vi ela pegar minha irmã, retirar do corpo ali naquela agonia, colocar no colo e acariciar, acalmando minha irmã. Que estava como num pesadelo, e eu vendo aquela cena ao lado da cama. E eu disse: mana, boa viagem, vai em paz, os filhos estão criados, chegou a hora de se despedir do corpo. Quando amanheceu o dia da sexta-feira, dia 10, o clássico telefonema: o hospital solicita a presença de familiares. Para não dizer diretamente. Uma sobrinha bateu-me na porta às 5 horas da manhã. Marcel, o tio ligaram do hospital pedindo a presença de familiares. Eu disse: que horas? Tem 5 minutos que ligaram. Você já sabe, né? Você é médica, filha dela é médica, já ela partiu. Fomos para lá, o corpo estava sendo preparado, foi para a funerária, o médico deu explicação e disse: eu nunca vi uma violência tão grande de uma bactéria, em 30 horas a matou. Todo o abdômen dela foi tomado por septicemia.
uma infecção generalizada. A bactéria zombava do antibiótico. Aplicamos doses cavalares, mas ela resistiu. Partiu, nós fizemos a inumação no próprio sábado, dia 11, dia 12, eu voltei a Salvador. Você vai requerer licença luto, 8 dias, eu vou homenagear ela trabalhando. Continuei trabalhando, minha atividade normal, todos me criticaram no trabalho. Ficar em casa vai me piorar. Eu vou parar a terapia do trabalho, homenagear ela, porque era muito dinâmica. Nancy era 220 volts, eu sou de 110. Mas quando eu encontrava aquela mulher para fazer trabalho social, passava o dia com ela no carro, de um lado para outro, cesta básica, socorria um outro. Deixei uma folha de serviço formidável, católica, apostólica, romana. 90 dias depois, portanto, 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho, a benfeitora me avisa: amanhã trarei sua irmã. Ela vai dar o primeiro bilhete para a família. Ela me apareceu bem cedo, 4h50 da manhã. Entrou no meu gabinete, eu estava em meditação, ouvindo música clássica, lendo. Ela se apoiando na benfeitora, que a trazia segurando, entre a convalescente. Ela me olhou, abriu os olhos desmedurados e gritou uma saudação bem própria: irmão! Eu voltei: irmão! Era como a gente se saudava, né? Eu disse: como é que você está? Ela disse assim, ainda convalescente, como se estivesse em grog. Uma droga, tomei uma droga, estou assim meio aéreo, estou aqui amparada. Mas eu queria mandar um recado, porque há situações afetivas na família, essa notícia. Eu disse: pois não, estou à sua disposição. Eu voltei a me concentrar, ela me tocou e eu não senti absolutamente nada. Percebi a mão dela aqui, fria, gelada, todo espírito desencarnado, anda com um picolé na mão. Gelada. Ela tocou aqui, não senti nada. Aí a benfeitora, a Marta, que estava ao lado dela, me disse assim: você está muito ansiosa, minha filha. Eu estou com esse médico há 40 anos, então vou fazer uma ponte. Aí botou a mão esquerda na testa dela, colocou a mão direita de Marta aqui no meu centro coronário, eu senti já a faísca. Já me animei, o corpo todo se arrepiou, entrei no transe semi-inconsciente. E eu vi pelas mãos de Marta como se fosse uma luz piscando, saía do pensamento de minha irmã, atravessava o coração, vinha pelo braço direito e entrava na minha cabeça. Eu comecei a ver o que minha irmã pensava, os pensamentos mais desencontrados. A Ângela escreveu uma grande carta, e Marta dizia: um bilhete ligeiro. É um bilhete para consolar e dar as primeiras notícias aos familiares, ao seu marido e aos 3 filhos. Seja sucinta, seja sintética. Você não vai entrar em particularidades e vai dizer apenas o óbvio. Fulano, meu marido, filho, tal, nominou as 2 filhas, o filho. Estou me recuperando. Já encontrei minha mãe aqui no além, para dizer da maior alegria dela. 12 anos desencarnada, a velhinha, que eu amava e amo tanto, minha maior mestra, minha maior psicóloga nessa existência. E ela pensa nos parentes e usou uma frase: cuidem do meu toy, o cachorrinho. Eu tenho tanta saudade do pequeno, que era pegadíssimo a ela. Dormia no colo dela, ninguém se aproximava quando os dois estavam, ele atacava, de ciúme, né? Cachorro temperamental é terrível. E aí ela dá um recado ali, deixa uma coisa ou outra que evidenciou ser ela, encerrou o bilhete. Uso aqui uma luva de carne de meu irmão para escrever. É uma coisa tão estranha que parece que eu me sinto reacoplada ao corpo. Olha que sensação. Ela escreveu, ela chorou, eu chorei. Nos despedimos, ela foi embora. Nunca mais escreveu. Mas já nos visitou algumas vezes. Agora, depois de um ano, ela está outra, né? O perispírito já perdeu toda a energia física, já se dissipou no além. E ela está mais rápida, serelepe no além, consegue se mobilizar, auxiliar. E já vários parentes foram, está dando muito suporte, primos, já foi um tio, vários parentes. Eu não posso ir agora, porque tem essa palestra. Eu ainda vou falar outras vezes aí, muitos encontros, não posso ir agora. Né? Então, continue me convidando, porque eu evito a morte com os convites. Quando a morte me aparece, vou levar, eu tenho um compromisso com a
Se você quiser me levar, procure. Iracema, não sei se ela me libera. Só que você dizer não libera. Aprendi com o Divaldo. Meu filho, você quer demorar para se desencarnar? Quero. Marque compromisso com 2 anos de antecedência. Mas não tem voto que ele tem. Ela só leva quando sua pauta não é vazia. Minha agenda está aqui desse ano, não cabe mais espaço nem para respirar. Hoje permito confessar que aos amigos que estou entre amigos muito queridos, nem tomei café da manhã, nem almocei e nem jantei. Eu estou de pé 24, 20 da manhã, lavando roupa, ou levando prato, molhando plantas. Depois eu fui pegar 4 audiências de divórcio, as 4 extremamente difíceis. Eu pensei que o pessoal da tarde, das 3 horas, ia faltar. Orei, pedi assim, por esse povo, não, o povo apareceu às 3 da tarde, para se embolar na confusão, alimentos, e não deu. Não saiu o dia, fiquei até 4h30. A estagiária se despediu, eu fechei o posto, bom, já ficar meditando, né? É dentro da mansão o posto. Eu fiquei lá, Joana, me espelha aí, que eu tenho que dizer alguma coisa lá em Iracema. E eu não tenho o direito de envergonhar quem me convida, nem decepcionar quem me ouve. Não tenho esse direito. Então me ajude aí. Aí meditei até umas 6h30, depois me desloquei para cá. E quando eu ia comer alguma coisa, a benfeitora disse, não coma. O senhor de estômago vazio já é broco? Estômago cheio. Não coma porque eu vou precisar do senhor sereleco. Tá? Eu vim aqui para beber uma água de coco. Para não dizer que não botei nada, esganei o estômago. Fiquei em casa, o leitão está me esperando lá, a pururuca. Né? Aí, como esse conceito nosso de imortalidade ainda é intelectual, é cerebral, é preciso ser sentido. Porque me dizia um amigo na federação, se esse conceito de imortalidade em nós estivesse bem trabalhado, a gente alteraria completamente o modo de vida. Você se saber, não é de sua cultura, se saber imortal. Então nada pode lhe matar. Ah, mas se tirarem o corpo. Você não é o corpo. Você está no corpo. O corpo vai ser tirado, seja a bala, o tiro, a doença, a Covid, a dengue, a zika, a chikungunya, seja o que for, vai tirar o corpo. Mas saber que se eles sobreviveram, os que nos antecederam, sobreviveremos também. Isso muda. Então eu sou imortal completamente. Nada pode destruir. O comportamento nosso tem que ser daquela moça do Rio de Janeiro que se aprontou para ir a Copacabana ver o Réveillon. E aí foi para um ponto de ônibus na praia de Botafogo. Está ali esperando o ônibus para ir para Copacabana ver o Réveillon, toda pronta, toda emperequetada, com a bolsa do lado, estava chiqueira, uma mulher, né? Na sua simplicidade. Aparece um ladrão. Saca de um punhal e encosta nela. A bolsa ou a vida? A moça senta o espeto e pega a bolsa e prende aqui. Ele se larga, porque se não entregar a bolsa, eu lhe tiro a vida. A moça vira, se olha para o ladrão e começa a sorrir. O ladrão não entendeu nada, assaltada rindo. Deve dar um surto. Está rindo de quê, já que vai morrer? Olha que coisa engraçada. O que é engraçado? Quando eu era viva, eu nunca fui assaltada nessa. Quando ela olhou, o ladrão não estava mais. Ele foi encontrado no Ceará, em Maranhão, uma semana depois, em cima de um caminhão de tijolo, que não dizia coisa do que a sua moça, então foi localizada. Essa moça tinha que frequentado nesta casa. Moça espirituosa, como conseguiu se forrar ao assalto? Eu queria ter a perspicácia dela. Antigo. Então, como nossa noção se esvai quando surge o perigo, o receio. Esse final de semana eu fui a Maranhão, na semana passada, sexta, sábado, domingo, fazer uma turnê com 3 casas espíritas. Meus anfitriões, foi muito generoso. Fui saltando do avião, recebei palestra ali aguardando, fala ali, atende outra, entrevista, conversei, foi atividade intensa até o sábado de noite. Só domingo de manhã eu tive uma folga, descansei um pouco no quarto e depois fui para o aeroporto para voltar. A turbulência, São Luís, capital sempre cercada de chuva, nuvens grossas, e o avião teve que
varar aquelas nuvens até pegar o céu acima das nuvens. Lógico que tem um tremedeiro, eu fico pensando, meu Deus, né? Tem uma palestra em Iracema lá, olha lá, me segura. Eu vou xixear aquela moça, né? Ela tem que aparecer lá, tal. Mas quantas vezes, essa uma turbulência que houve agora, né? Na Austrália, para Nova Zelândia, foi muito diferente. Uma pessoa em estado grave, 10 feridos, porque o avião teve 63 segundos de queda livre, foi todo mundo pro teto. O brasileiro que foi entrevistado disse: é uma sensação de morte. Como é que você pode ir? Você não pode abrir a porta e vou me embora. Não dá para fazer isso. Você tem que ficar ali dentro e se ele rodar, você bate ali, parede, janela, tudo quanto é lugar que mais pousou, porque é uma descompressão, uma turbulência grave. A gente fica com receio. Mas a evolução aponta justamente que nós estamos em progresso incessante. A imortalidade faz parte da herança que recebemos da divindade para o nosso caminhar evolutivo. Então não tenhamos receio da morte. Não. Temamos viver mal. Tenhamos receio se a nossa vida não tiver significado existencial. Porque quando a gente está vivendo, mas não está convivendo, não está partilhando, não está fazendo perguntas. Tem pessoas que estão vivendo, mas quando você abrir, é um livro em branco. A pessoa não tem nada escrito, não está colocando nada construtivo, ou muito pouco construtivo, está passando pela vida. Então é preciso aproveitar bem a existência, fruir todas as coisas que nós temos. E muitas vezes eu me vejo nessas viagens, como fiz uma para Jacobina, semana de Jacobina. E quando meu anfitrião foi me buscar em Capim Grosso, me pegou ali no ponto e vinha me trazendo, era uma tarde muito bonita, o sol, a região, a entrada da Chapada Diamantina, nós passamos num morro todo coberto de verde, mas um ipê amarelo nasceu no meio. Digo: Fred, que foi? Para, que hora é a palestra? Às 8 horas, são 5 da tarde, temos 3 horas pela frente. Mas olha que figura, tudo verde, ele nasce todo vestido de amarelo no meio. Olha o diferentão ali. Ele disse: eu não tinha notado. Eu disse: que coisa, cara. Ele quebra o contraste. Uma mata toda verde oliva e aquele amarelão querendo se aprender. É pessoa presunçosa, vai se reencarnar com uma pessoa vaidosa, toda de amarelo. Eu parei ali, meu Deus, que coisa fantástica, parado ali. Depois seguimos. Ele disse: mas você tem esses surtos assim? Eu tenho. Todo médium tem que ser um pouquinho doido. Então aquilo que o outro não observa, eu paro para observar. Vejo um detalhe que me chama a atenção. Enquanto entrei na Catedral de Santo Estevão, na capital da Áustria, Viena, eu notei aquela catedral belíssima e me pensei em Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? Então entrei ali e vi turistas de várias nacionalidades também entrando, mascando chiclete. Quando o chiclete perdia o sabor, tirava. Estava na parede, por dentro da igreja, em qualquer lugar assim. Eu vi esse gesto, eu olhei assim: meu Deus, que nojo esse turista, do comportamento dele. Não vi ninguém orando. A igreja era um tumulto, gente falando, gente conversando, gente com gargalhada, mas não vi ninguém, um espírito religioso. Nem mesmo para perguntar quem é Estevão na história do cristianismo. Será que alguém saiu dali e disse: vou pesquisar, jogar na internet, algum farejador, para descobrir quem é esse vulto, que tem uma igreja gótica de rara beleza, feita de pedra vulcânica, no centro de Viena, na Áustria, a cidade mais bela que eu já vi em toda a minha vida. Estive lá 2 vezes, fazendo palestra nas 3 casas espíritas que Divaldo fundou. Joana de Anjos, o Bezerra de Menezes e o Allan Kardec. Só tem brasileiros. Quando eu lhe perguntei: vai ter tradução para o alemão? Eu falar: não, mas só tem brasileiro. Pode falar português com sotaque do Paulo da Lima. Eles riem, brincam, a gente se vê como se estivesse no Brasil. A noção exatamente de imortalidade, mas também de religiosidade, não de religião. Estamos hoje na Terra vivendo um fenômeno curioso que Arnold Toynbee já tinha previsto nos anos 70, 50 anos atrás. Estamos vivendo o materialismo religioso.
ou a religião materialista. A religião está falando mais de materialidade, de posse, de prosperidade, do que de transcendência, preparando os fiéis para partirem para o mundo espiritual. Então, que beleza! A doutrina espírita, nesse projeto da Semana Espírita desta veneranda instituição, nos evoca em palestras que também vão desfilar amanhã, no sábado e no domingo, nas atividades, de modo a nós sairmos daqui alcandorados pela mensagem. Por isso, a nossa imensa gratidão a todos, a nossa ilustre anfitriã de tantos anos, em que podemos tecer a rogativa de gratidão que diz: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, a tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos dessa luz que nos elevas, nossa oração rasga, rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, bem. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Ampara-nos a pobreza, socorre-nos a esperança, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre Celso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo augusto, sacrosanto e sublime do próprio coração. Muito obrigado. E aí, mortalidade e evolução. É tudo isso que nosso irmão falou. Vamos sortear o livro agora. E quero dizer a vocês que lá embaixo, Marcelo está falando que está bem cantina lá. E eu soube que está recheado. Viu, Marcelo? Você é nosso. A turma aqui é bom, já fez um cafezinho, né, gente? Cadê o pessoal da cantina? Está aí? Livro do dia número 34. Quem é o pessoal do livro do dia? 34. Muito obrigado. NASA. NASA? Cadê? Ô, NASA, vamos para NASA. O título do livro? O Médico Jesus. Muito obrigado, Nada, por nos ajudar. Eu quero dizer a vocês que amanhã estaremos aqui no mesmo horário com o nosso irmão Ricardo Carvalho e no sábado também, começando às 15 horas, as palestras. Quero dizer, agradecer sinceramente ao nosso irmão Marcel e à nossa irmã Marta, que estava aqui presente, que é a mentora do nosso irmão. Estava aqui, deixou essa mensagem linda, que deve ter tocado o coração de todos vocês e os nossos, de encarnados e desencarnados que aqui estão. Não pensem vocês que numa plateia dessa só estejam encarnados. Existe também muitos desencarnados que vieram aqui, que estavam também como a irmã do nosso irmão Grog ainda, que necessitava escutar essa palestra. Também estou colocando para vocês da emoção que eu tive, antes de começar, de ver aqui o nosso fundador, Lázaro, que estava aqui também, estava aqui presente, já desencarnado há 15 anos, e estava presente também nesta casa. Convido os irmãos passistas a frutificarem as árvores que foram trazidas
pelos nossos irmãos. E eu quero pedir a vocês que mentalizem os nomes que foram colocados aqui na mesa. Quero pedir para diminuir a luz, pedir aí a Rosalinho. Olha, existe bastante água aqui em cima também, viu? Quero me despedir do pessoal do Instagram, agradecer a vocês por ter nos acompanhado até agora e amanhã estaremos juntos. Eu